Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula aqui, uma aula sobre relações trigonométricas num triângulo retângulo. É uma questão que caiu na Federal de Minas Gerais e diz o seguinte: nesta figura, E é o ponto médio do lado BC do quadrado ABCD. A tangente do ângulo alfa é, e temos aí as quatro alternativas. Bom, pessoal, para poder explicar melhor, eu vou fazer essa figura já com mais detalhes para você entender com mais facilidade, beleza? Então, deixa eu colocar aqui a figura. Bem, aqui está a figura e eu simplesmente separei, como esse ângulo aqui, ó, no enunciado está escrito como 2 vezes alfa, vou desenhar um triângulo, sendo E o ponto médio, que é exatamente a metade aqui do lado BC. Você concorda que esse triângulo é um triângulo isósceles, porque ó, o lado ED ou DE é a mesma coisa, ou tem a mesma medida do AE. Logo, eu posso supor que esse ângulo alfa aqui, ó, é o mesmo ângulo alfa aqui. Então, tem 2 alfa aqui o total, tá? Então, beleza, eu já tenho isso daqui. Aí você dá uma olhada nas alternativas e está tudo em valores numéricos. E eu não tenho nenhum valor numérico aqui, você concorda? Eu só tenho, a única informação que eu tenho é de que esse ângulo aqui é alfa. Eu não tenho mais nada. Como é que eu vou transformar isso aqui num valor numérico? Bom, pessoal, então, para quem está começando agora, usar relações trigonométricas no triângulo retângulo, vamos lembrar aqui o seguinte, ó. Você lembra que o seno de um ângulo alfa é sempre o quê? Cateto oposto sobre quem? Sobre hipotenusa, não é isso? Cosseno de um ângulo alfa num triângulo retângulo é sempre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente desse mesmo ângulo alfa é a mesma coisa que cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu sempre peço para os alunos gravarem da seguinte forma: tem gente que toma coca, fica mais fácil de memorizar. Beleza, agora é o seguinte, ó. Vamos pegar qualquer um desses 2 triângulos. Você concorda aqui? Vamos pegar esse triângulo de cima? Concorda que é um triângulo retângulo que tem 90 graus. Eu tenho o ângulo alfa, eu tenho esse lado aqui. Ó. Agora é o seguinte, gente. Se é um quadrado, vamos chamar de cada lado aqui de A. Mede A, esse lado aqui também mede A, esse lado aqui também mede A. Ora, se esse ponto aqui é exatamente o meio, você concorda que esse lado aqui é A sobre 2, e logo essa outra metade é A sobre 2. Somando os dois, claro, vai dar A também, não é isso? Então, essa linha tracejada de azul aqui, ó, que é um cateto, né? O que são catetos de um triângulo retângulo? Catetos são os 2 lados do triângulo retângulo, exatamente onde forma o ângulo de 90 graus. Então, o A sobre 2 é um cateto. E quanto que mede essa distância aqui? Vamos chamar isso aqui de M. E M também é outro cateto. Mas quanto que ele mede? Ele mede A. Entenderam? Porque do E até o M é a mesma largura do A até o B ou do C até o D. A mesma coisa, é um quadrado. Não é isso? Beleza, agora sim, agora ficou fácil, gente. Qual é a relação onde você utiliza? Você observa que aqui eu não tenho, a hipotenusa é o lado DE ou ED, não é isso? Mas aqui ainda não tem nenhuma relação com esse lado A aqui, não consigo ainda. Até dá, se eu quiser transformar ele usando Pitágoras, eu consigo transformar a hipotenusa ED em função de A. Mas não há necessidade. Eu tenho aqui os dados literais do cateto adjacente, que é o A. Falando nisso, o que é um cateto adjacente? Cateto adjacente, como o próprio nome diz, adjacente, está junto do ângulo que eu estou trabalhando, que é o alfa. Então, o cateto adjacente é esse Azinho aqui minúsculo. E o cateto oposto? Oposto é contrário do ângulo alfa. Quem está? É o A sobre 2. Dessas 3 formulinhas, qual que eu vou usar? A hipotenusa eu não vou usar, então não vou usar nem o seno nem o cosseno. Vou usar a tangente de alfa. Então você vai usar aqui, ó, tangente de alfa. Cateto oposto, quem é o oposto aqui, ó, é o A sobre 2.
A sobre 2, sobre quem? Sobre cateto adjacente. Cateto adjacente é A. Pessoal, sabe que tem muita gente que confunde quando chega numa relação assim, numa razão de uma fração sobre o número inteiro. Eu sempre recomendo o seguinte, para deixar bem fácil. Todo número inteiro, ou toda letra aqui, é a mesma coisa que tivesse A sobre 1. Então fica fração sobre fração. Eu gosto de fazer isso, sabe por quê? Quando você tem uma fração sobre outra fração, você vai transformar numa única fração, onde esse numerador aqui é multiplicação das duas pontas, A vezes 1, A vezes 1, que é o próprio A. E o denominador é os dois meios, ou seja, o denominador do número de cima com o numerador do número de baixo. Então, 2 vezes A aqui, Ora, cortando aqui, A com A, sobrou quem? Então, tangente de alfa igual a meio. Pronto, está resolvida a questão, Porque A sobre A dá 1. Então, tangente de alfa é meio. Alternativa A de amor, A de amizade, A de abelha. Tá aqui, Beleza? Entenderam, pessoal? É bem fácil, mas isso aqui eu fiz apenas para demonstrar que muitas vezes o aluno vê uma questão literal e as respostas estão em valores numéricos. Então, geralmente acontece isso aqui. Beleza? Olha, se alguém ficou na dúvida, escreve aí nos comentários. Eu faço questão de te ajudar e tirar qualquer dúvida que tenha ficado aí. Agora, se você entendeu, achou que a aula valeu a pena, apesar de curta, deixe feita a sua inscrição, deixe seu like e, importante, pode hypar esse vídeo aqui, porque essa hypada que você dá, ela faz com que o algoritmo do YouTube possa divulgar cada vez mais esse nosso trabalho aqui, atendendo mais alunos, beleza? Por hoje é só, eu deixo um grande abraço a todos vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!